Olá, turma! Bem-vindos de volta a essa minissérie super especial do podcast Desestresse. Eu sou Regina Chamon, médica, certificada em gerenciamento do estresse pela Harvard Medical School, certificada em medicina do estilo de vida. E esse aqui é o podcast Desestresse, um espaço para a gente se lembrar que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. Nessa minissérie especial de 4 episódios, a gente está falando sobre tudo aquilo que a faculdade da área da saúde não nos ensinou. Então já falamos sobre finanças, sobre produtividade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o estresse dentro do mundo corporativo, dentro do universo do trabalho. Mas muito mais do que do estresse, a gente vai falar sobre felicidade. E para isso eu tenho a alegria, a felicidade de receber a Aline Teles de Mello, que é médica formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, especializada em Medicina do Trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem MBA Executivo em Saúde pela FGV, especialização em Medicina do Estilo de Vida e Coaching, lá pela Faculdade Israelita Albert Einstein, que foi onde a gente primeiro se conheceu, fui professora da Aline nesse curso, e depois ela voltou a ser minha aluna na capacitação em gerenciamento de estresse na prática clínica. E atualmente a Aline atua como diretora de Felicidade, Saúde e Bem-Estar do Grupo Heineken no Brasil. E é por isso que ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre esse tema. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Regina. Que privilégio estar aqui com você. Falou que te conheci lá em 2023, onde foi a minha formação em medicina do estilo de vida, e foi algo que para mim foi transformador. Acho que é a forma que você tem didática para trazer o estresse, e que eu acho que não foi transformador só para mim, mas que eu pude trazer uma transformação no ambiente de trabalho das pessoas onde eu atuo hoje, que são próximo a 12 mil pessoas dentro da Heineken. Oh, que então, alegria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco. Obrigada, Aline. Gente, quem está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, esse episódio está sendo gravado em vídeo também, então se você quiser assistir o vídeo, tá no YouTube, no meu canal do YouTube. E isso está sendo gravado no grupo de estudos de estresse e práticas contemplativas. Então, vocês talvez ouçam eu falando, fulano colocou no chat, Aline, alguma coisa assim. É porque a turma está aqui ao vivo com a gente participando dessa gravação. Se você é profissional de saúde e quer entrar nesse grupo de estudos, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. O grupo é um grupo aberto a profissionais de saúde. Uma vez por mês a gente discute um artigo científico nos temas relacionados ao estresse e também às metodologias contemplativas aplicadas à saúde. E é isso, eu já vou começar perguntando um negócio assim para a Aline, que é a pergunta de $1 milhão, não é nem de reais, hein? Aline, eu queria saber se felicidade no trabalho é um resultado ou é uma condição para alta performance. Me conta. Excelente, começamos quente já aqui, né, Regina? Eu acho que eu queria só começar um pouco desmistificando o que é felicidade no trabalho, né? Eu acho que você já teve alguns podcasts aqui que falou sobre felicidade, que eu amei também, porque eu maratono todos aqui. Então, acho que quando a gente fala de felicidade no trabalho, eu estou falando de fato de metodologia. A gente tem trabalhado felicidade desde 2022, quando a gente começou a construir de forma mais estratégica, mesmo organizada desde 2023. Então, baseado bastante na metodologia da psicologia positiva. A gente trabalha, além disso, falar de felicidade, o estudo do desenvolvimento do adulto, de Harvard, a gente fala das relações e como é importante as relações dentro do trabalho, né? Trazendo também a parte de segurança psicológica, que a gente fala que é muito importante dentro das corporações. Então, né, não importa você ter relações, mas você precisa ter relações verdadeiras e criar esse clima onde você possa realmente aprender, contribuir, pertencer. Então, para tudo fluir de uma melhor forma. Então, quando a gente está falando de felicidade no trabalho, felicidade e bem-estar, né, no trabalho, como a gente chama,
a gente está falando de tudo isso, de metodologia e não do abraçar árvore, não do estar sorrindo o tempo inteiro, mas trazendo dados realmente de que a gente pode trazer algo, um fator de proteção a mais para as pessoas, né, no trabalho, e como uma forma também de equilíbrio no gerenciamento de estresse, né? Então, acho que quando a gente está falando de felicidade, por isso que a gente traz muito felicidade, muitas vezes vem antes do sucesso, porque você se sente melhor, você cria esse ambiente melhor, você cria as boas relações e a partir daí você chega nos melhores resultados. É isso que a maior parte dos estudos trazem, né, que a gente avalia. E que acho que não é um pensamento natural, né? A gente pensa, se eu tiver uma alta performance, se eu for bem-sucedida, aí eu vou me sentir feliz. E o que você está falando aqui para a gente é que, na verdade, o caminho mostrado pela ciência é o contrário. Se eu estiver feliz, se eu me sentir segura no ambiente em que eu trabalho, eu consigo desempenhar melhor e imagino eu a incidência de adoecimento deva cair numa condição dessa, né, em que eu me sinto bem segura, eu naturalmente Uhum. adoeço menos. Eu não sei se vocês já É. coletaram dados nesse sentido aí na Heineken e Uhum. como é que isso é visto. Sim, acho que a gente tem influenciado muito para as pessoas é como elas olham essa jornada, né? Então, assim, de tirar um pouco aquele viés negativo, onde a gente só olha para o problema, né? Onde a gente está só com o foco no problema e perde aquela visão um pouco mais ampla, especialmente em momentos de maior estresse, e que a solução muitas vezes está aí, né? Então, acho que trazer para que as pessoas trabalhem de forma mais colaborativa, isso é muito importante. E quando a gente está falando disso, né, acho que especialmente em resultado em saúde mental, para a gente foi muito positivo, muito positivo. A gente vê os dados do INSS, né, que aumentaram, acho que foi de 2023 para 2024. No Brasil, a gente teve um aumento de 68% dos afastamentos por saúde mental, e de 24 para 25, mais um aumento de mais 15% nos afastamentos. Então, um número muito significativo, foi mais de 500 mil de pessoas afastadas por saúde mental. Quando a gente olha dentro da Heineken, saúde mental não é o nosso primeiro motivo de afastamento, e a gente teve um crescimento, sim, também nesse período, mas muito menor do que o que a gente teve no Brasil em geral, né? De 23 para 24, nós crescemos 4% contra 68% do Brasil, e de 24 para 25, a gente cresceu 1% apenas contra 15% do Brasil, né? E além disso, eu falo, a gente olha, doenças, transtornos mentais, né, são multifatoriais. E o que a gente olha, tem transtornos mentais que são diretamente associados ao trabalho, né, considerados pela Previdência Social. A gente teve uma queda de 50% dos nossos afastamentos relacionados ao trabalho de 23 para 25. Então, assim, a gente subiu um pouquinho, muito menos do contexto onde a gente está inserido e menos casos relacionados inicialmente ali pela visão da Previdência Social relacionados ao trabalho. Então, acho que quando a gente fala de felicidade, de bem-estar no trabalho, de fato, a gente está trazendo isso como um fator protetor para a saúde mental das nossas pessoas. Perfeito. Ô, Aline, eu fiquei curiosa aqui, né? Imagino no mundo corporativo, numa grande empresa, como é o caso lá de onde você trabalha. Quando esse assunto, assim, felicidade começou a surgir, como é que as pessoas receberam isso, assim? Foi um estranhamento? Foi, essa médica doida falando de felicidade? Como é que foi esse começo, assim, dessa conversa lá dentro? E vou falar, Regina, que não fui eu que trouxe o tema, assim, com toda a minha vulnerabilidade aqui, né? Vou dizer que esse tema começou em 2020, ele chegou no início de 2020, trazido pelo nosso CEO, Maurício Jamilaro. Ele foi Que fazer um legal. curso em Stanford, um curso para liderança seniors, né? Então, para Uhum. CEOs. E ele estudou os Key Happiness Indicators, então os indicadores de felicidade, os indicadores-chave de felicidade para as empresas. E ele voltou com isso e falou: a gente precisa falar de felicidade. Aí eu falei: falar o quê de felicidade, né? Eu estava assim, onde felicidade, né? Enfim, o que eu tinha lido sobre isso, ainda muito pouco, mas muito pouco. E o que aconteceu, na verdade, foi uma mudança de rota nossa, porque em 2020 veio pandemia, e obviamente a gente focou no cuidado das nossas pessoas. Acho que isso fortaleceu a nossa base para poder falar de felicidade, porque foi um momento realmente de muito cuidado, de cuidado com transparência do que estava acontecendo e de proteção mesmo para as nossas Uhum. pessoas.
Então, lá em 2022, a gente voltou nesse tema, né? Então, pandemia, todo mundo vacinado, enfim, pandemia Aham. melhorou. E a gente volta a falar sobre esse tema, e aí sim, acho que com mais estudo, fui entender o que é o estudo do desenvolvimento do adulto, enfim, onde tem, quais são os estudos de felicidade, o que é florescimento, o que é psicologia positiva, e para entender esse modelo dentro do ambiente de trabalho, porque a gente vê poucas empresas, agora a gente tem visto um movimento maior. Tem um Uhum. autor também que ele é inglês, se eu não me engano, o Nick Marks, que também fala sobre, né? Então, felicidade é um assunto de negócios, então fomos estudar sobre ele também, para entender como é possível implementar isso dentro da empresa. Então, no primeiro momento, foi de muita imersão da nossa parte aqui, especialmente aqui da minha, que estava grávida, inclusive, o meu filho, isso foi no início de 2022, meu filho nasceu em junho de 2022, então foi uma grande preparação, a gente teve uma consultora também que nos ajudou nesse primeiro momento, e o que a gente definiu foi, de fato, uma estratégia para sustentar isso, né, para que a gente pudesse falar realmente de felicidade como modelo do negócio, né, Uhum. então, a gente começou com uma sensibilização também, especialmente da liderança, para que realmente não houvesse isso, falar felicidade, o que é felicidade no ambiente de trabalho, né? Então, a gente começou uma sensibilização, trazendo conhecimento para a liderança, em seguida, a gente trouxe uma pesquisa de felicidade, que ela ainda acontece a cada 15 dias, né? Nossa, baseada na metodologia da psicologia positiva, e a gente foi incrementando algumas metodologias, a bem-estar de Oxford, do Emmanuel Deneuve, algumas perguntas também do JDR Model, do Job Demands and Resources, do Arnold Baker, que está muito relacionado a engajamento dentro do trabalho, e ele faz isso muito baseado em burnout também. Então, Uhum. trazendo mais base realmente científica para isso se manter. Então, a gente trouxe de forma mais estruturada, com sensibilização dos nossos líderes e capacitação, com a pesquisa e também o terceiro pilar que a gente fala que são embaixadores da felicidade, que são pessoas que também curiosas, né, e que querem multiplicar isso no ambiente de trabalho, que foram também se capacitar, independente se é um líder ou não. Então, a gente Uhum. trouxe de forma mais estruturada para que não tenha aí tanta aversão ou dúvida, né, com relação ali ao tema. Ô, Aline, e acho que no ambiente de trabalho, em uma grande empresa, como é o caso, né? Como é o seu caso, mas em todos os lugares, mesmo em pequenos ambientes onde trabalham poucas pessoas, eu acho que a gente tem muito essa questão sendo falada ultimamente do risco psicossocial, né? E isso muito por conta da NR1, que é uma coisa que veio nos últimos anos aí. Então, assim, para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar sobre NR1, queria só que você desse uma ideia geral, assim, que quando eu vejo lá uma reportagem, alguma coisa da NR1, o que é essa NR1? O que isso quer dizer? Grande parte já deve ter ouvido falar aí, né? Porque a gente tem ouvido muito sobre essa atualização, que deveria ter entrado lá em 2024, né? Como uma atualização da norma, incluindo a avaliação dos riscos psicossociais dentro, né, do programa ali de saúde dentro das empresas. E o que a gente vê, a avaliação dos riscos psicossociais é bastante complexa, porque ela é muito mais qualitativa, né? A gente tem questionários objetivos, mas nenhum ele é estritamente recomendado pelo Ministério do Trabalho hoje, então a gente tem algumas oportunidades aqui. E os riscos psicossociais são baseados grande parte em relacionamento das pessoas na organização do trabalho, como suporte e apoio da liderança ou dos colegas, o próprio, né, se tem relacionamentos positivos ou detratores dentro do ambiente de trabalho, comunicação, se é positiva, se não é positiva, se há clareza nas atividades de trabalho ou não, isso é muito frequente, a gente fala, nossa, é o básico, né? Mas sim, considerado um risco psicossocial aqui, autonomia ou controle mesmo, né, do trabalho também, reconhecimento, né, como é importante esse senso de justiça ou de reconhecimento aqui no trabalho, demanda, justiça organizacional, modelo de mudança, que mais? E também fala com relação a assédio, né? Enfim, dentro das empresas,
e em trabalhos externos também, né, não só para quem trabalha dentro da empresa, e também eventos traumáticos aqui ou violentos. Então, acho que são riscos que são mensuráveis, grande parte deles aqui qualitativos, né, também, ou referidos pelas pessoas, e é esse que é a grande dificuldade, né, acho que a gente tem hoje ainda, porque se a gente muda o relacionamento dentro de um time, muitas vezes o risco muda também, né? Então, como a gente faz essa atualização de forma recorrente também? Como que a gente consegue dizer que existe realmente um risco naquela localidade? Mas o que a norma traz, então, é para que de fato haja um mapeamento de uma forma mais macro, né, desses riscos, mais de acordo com cada função, com cada localidade, e que haja não só o mapeamento dos riscos, mas principalmente que haja um plano de ação para os riscos identificados e um acompanhamento desse plano de ação. Então, isso ajuda muito as empresas que talvez não tenha algo estruturado, né? Enfim, a atacar, a ser mais assertivo com relação ao tratamento desses riscos e, obviamente, né, ter um resultado mais positivo com relação à saúde mental e também à produtividade, né? E não só saúde mental, né, Regina? A gente fala, né? Muitas vezes a gente está falando de estresse e tal, como isso se manifesta no corpo também, né? Às vezes é uma doença ali que aparece como um osteomuscular, enfim, a gente vai entender a causa mesmo, né? Não está ali relacionada realmente em algo mecânico do trabalho, mas em algo cognitivo. Então, acho que os riscos psicossociais vêm para uma forma de organização especial desse plano de ação aqui, para dar visibilidade também, né, para o Ministério do Uhum. Trabalho. A visibilidade já está acontecendo, né? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, mas às vezes num lugar muito simplificado, eu tenho a sensação, né? Então, isso que você está trazendo, existe uma estrutura, você tem que fazer um mapeamento de riscos, os planos de ação, o acompanhamento, não é uma intervenção qualquer, é uma intervenção que está direcionada para a necessidade e para o risco de cada empresa, de cada ambiente de trabalho. E aí, Aline, você falou do estresse, né? E a gente vê você como uma ótima aluna lá da capacitação, a gente vê que o estresse, a gente tem um espectro ali, ele tem uma dinâmica em que a gente pode ter um estresse mais positivo, que é aquele estresse que desafia a gente, que a gente entende como uma oportunidade de crescimento. E a gente pode ter um outro estresse que é um estresse tóxico, que é esse estresse que é muito ruim para a nossa saúde. Aí eu queria te perguntar, como é que a gente consegue diferenciar um ambiente de trabalho, que é um ambiente desse desafio positivo, daquele ambiente que é um ambiente que gera um risco psicossocial e que pode acabar levando ao adoecimento? E, Regina, só trazendo mais um ponto aqui, baixa demanda de trabalho, então aquele trabalho também monótono, ou sem desafio, ou sem estresse, também é um risco psicossocial, tá? Eu sei que a gente muitas vezes está olhando para o contrário, que essas são as menos, né, frequentes, mas também é um risco psicossocial. A gente precisa estar atento a isso também Boa. aqui. Mas o que eu entendo, assim, é que a gente precisa dar conhecimento para as pessoas. Acho que primeira coisa que eu falo assim, dar conhecimento para as pessoas, porque o gerenciamento, né, do estresse, eu falo, cada um responde de uma forma a um mesmo fator estressor, né? Então, obviamente que a gente precisa entender dentro da organização do trabalho, as metas estão adequadas, o horário está adequado, existe segurança psicológica para a pessoa levantar a mão quando ela precisa de algo diferente ou quando ela quer dar uma sugestão para a melhora do trabalho. Então, isso é a base, né? Eu falo, é o necessário aqui também. E, além disso, a gente tem trabalhado muito esse ano essa questão de demandas e recursos, né? Então, assim, o que eu tenho de demanda aqui hoje, né? Então, eu tenho muitas demandas, mas quais recursos eu estou utilizando para resolver essas demandas? Então, eu tenho 10 demandas e eu tenho recurso suficiente. Maravilha, você está surfando, né? Pode ter até chegar em alguns momentos de flow ali, né? Aquela sensação de eficácia e que o negócio está fluindo. Então, são esses ambientes que a gente quer contribuir, que a gente quer desenvolver. Mas tem alguns momentos que eu posso ter talvez 3 demandas e um recurso e que eu não consigo dar conta daquilo, né? Então, especialmente, eu falo felicidade, trazer um ambiente onde a gente estimula as conexões,
onde as pessoas podem se sentir confortáveis para levantar a mão quando precisam, né? E quando tem algo de contribuição também para a mudança da organização do trabalho, isso traz uma melhora para a gente no estresse, porque vai ter alguns momentos que a gente vai entender, fala, tem uma demanda maior, ou né, tem algumas questões mais sazonais, mas se você consegue levantar a mão, né? Se a gente consegue ter visibilidade também do que está acontecendo e direto ali, né, da pessoa, isso ajuda bastante para que aquele risco ou para que aquele desafio realmente se torne um desafio, não uma sobrevivência, né? Não só um ambiente de sobrevivência. Então, acho que a gente traz muito essa questão de trazer o ambiente, o conhecimento para as pessoas, mas também, Regina, o conhecimento sobre como gerenciar o estresse, né? Assim, individualmente, né? Então, e até assim, uma das coisas, que um dos primeiros contatos que a gente teve quando eu fui fazer o seu curso foi um pouco falar, assim, com gratidão mesmo do que eu aprendi com você. E acho que foi uma forma tão didática que eu multipliquei muito dentro da companhia, adaptando, obviamente, né, a fala para as nossas pessoas, mas uma forma que a gente tem de medir, que a gente tinha anteriormente de medir estresse, era uma pesquisa de clima, que é uma pesquisa de clima, uma grande parte das empresas tem, as pessoas respondem uma vez por ano, e um ponto crítico ali, né, enfim, não era crítico falar que era um índice muito ruim, não, mas era um dos menores resultados que a gente tinha, era se o estresse era gerenciável no trabalho. E em 2024, foi quando a gente começou um trabalho bastante voltado para estresse, e a gente linkava isso em felicidade dentro do pilar de vitalidade, onde a gente trazia os pilares da medicina do estilo de vida. Então, em vitalidade, a gente fala de sono, a gente fala de alimentação, de atividade física e gerenciamento de estresse, né? E lá a gente multiplicou, então, através de workshops mesmo, conhecimento para as pessoas. Eram workshops de 2 horas, onde times, né, poderiam compartilhar, enfim, como eles sentiam, e compartilhar também aqueles fatores de gerenciamento de estresse, né? Que são ali os recursos psicossociais, o estilo de vida, para que as pessoas e os momentos de relaxamento. Então, só nesse ano de 2024, quando a gente teve mais intenção mesmo nesse tema, a pesquisa de clima subiu 14 pontos. De 0 a 100, assim, são 14 pontos percentuais, o que, assim, é muito positivo para a gente, né? Então, no momento em que a gente sabe que eu tenho a responsabilidade que é da companhia, onde eu falo de organização do trabalho, mas a companhia não existe sem pessoas, né? Então, assim, como as pessoas contribuem para a companhia. E o segundo é os fatores individuais, quais são os recursos individuais que eu utilizo para gerenciar o estresse. E a gente segue nesses workshops de gerenciamento de estresse, viu, Regina? Assim, com frequência. Eu até falei quando estava conversando com o diretor sênior hoje da companhia, e ele falou assim: e a gente precisa fazer aquele estresse aqui, doutora, para os meus pacientes aqui, a gente vai marcar o quanto eu falei, vamos marcar, fique em paz, que a gente vai fazer, a gente vai criar nossos multiplicadores aí, em breve eles vão fazer novamente, então fica tranquilo, que todo mundo vai ter. Que ele foi uma das pessoas que mudou completamente o estilo de vida, Regina, a partir dessa agenda. Então, acho que a gente vê possibilidades, estou falando demais aqui, mas vou aproveitar o meu tempo, mas assim, eu como médica, né, e acho que com a minha formação, assim, é mais fácil de entender o propósito, né, do porquê eu estou trabalhando. Mas quando a gente olha, né, o propósito, por que eu estou trabalhando dentro de uma companhia, né, porque eu estou trabalhando um CLT aqui dentro de uma empresa, é porque eu posso atingir um grupo de pessoas bem grande e que faz diferença, né, acho que dá para a gente ter isso de forma mensurável, como isso faz diferença também na vida das pessoas e como o trabalho é significativo para a vida das pessoas. Então, especialmente na era de inteligência artificial, cada vez mais o bem-estar tem que estar acompanhado aí para a gente atingir esse equilíbrio. Com certeza, Aline. Eu acho que isso que você traz, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, alunos, trazendo como que vocês aprenderam na capacitação impactou, porque para algumas pessoas vai impactar ali no dia a dia do consultório, atendendo o paciente no 1 a 1. Para outras pessoas, como é o seu caso, né? Você está dentro de uma companhia e poder levar isso para mais pessoas. Então, eu sempre fico muito feliz de saber essa experiência de vocês, assim, e de ver que essa sementinha do desestresse que a gente vai semeando por aí, ela vai encontrando solo fértil em lugares que a gente nem imagina, né? Com pessoas que a gente às vezes
Poxa, você achava que aquela pessoa estava tudo bem na vida dela, estava tranquila, e de repente ela fala: caramba, melhorei muito, porque eu aprendi o que é o estresse, eu aprendi recursos para lidar. Então, isso é muito gostoso, assim, da gente ver numa era em que as condições de saúde mental estão tão abaladas, metodologias muito simples, mas muito eficazes, elas trazem um benefício que é rápido da gente perceber, né? Então, já vou aproveitar, gente, e convidar quem está ouvindo a gente aí. Tem uma turma nova da capacitação em gerenciamento de estresse começando em agosto de 2026. Se você está ouvindo isso em outro ano, sempre tem turmas abrindo. Mas para quem quiser vir nessa turma de agosto, a lista de espera tem link aqui também na descrição do episódio. E quando eu começo as inscrições, eu sempre acho engraçado que eu mando mensagem para as pessoas. E as pessoas não acreditam que sou eu, elas acham que é alguma mensagem automática, uma inteligência artificial. Gente, sou eu mesmo, me respondam, tá? Depois desse desvio aqui, ó, Aline, quero voltar com você, assim, o que que você tem percebido no dia a dia, né, lidando com tantas pessoas, com lideranças, com todo mundo, em que ponto você tem percebido que o estresse deixa de impulsionar as pessoas e passa a levar para esse lugar de adoecimento? Como tem sido essa sua experiência, assim, mais prática? Esse é um bom ponto, assim, né, Regina? E acho que a gente vê especialmente isso quando as pessoas estão em momento de maior estresse crônico, assim, né? Que vem algo que já deixou passar por um tempo e muitas vezes não foi percebendo, né? Então, que Uhum, aquilo realmente estava, que não tinha o momento de relaxamento necessário. E para isso, eu falo, e tá tudo bem, isso acontece no ambiente de trabalho também, né? Muitas vezes a gente se deixa levar ou gosta tanto, né, do que está fazendo, que às vezes trabalha horas demais naquilo que está fazendo, mesmo que esteja vendo o resultado, ou às vezes tem um esforço muito maior porque o resultado não está acontecendo. Dentro da companhia hoje a gente tem tanto, né, acho que essa possibilidade dessa conversa muito aberta entre líder e liderado. Tem a pesquisa de felicidade que acontece a cada 15 dias, então tem as perguntas, né, que as pessoas podem responder. A gente usa escala Likert, então é de 1 a 5, então é quantitativa, mas tem um campo que é aberto para algo qualitativo mesmo, que pode escrever ali como está se sentindo. Uma das perguntas da nossa pesquisa é se o estresse é gerenciável no ambiente de trabalho. Então, assim, uma vez por mês a pessoa está ali escrevendo, e para isso a gente tem uma área, falei, a Mayara está aqui com a gente, ela é do meu time aqui, então a gente olha, a gente tem um termômetro disso para entender, né, quais são as áreas realmente que são mais críticas, que a gente precisa de alguma intervenção. Acho que quando a gente fala, né, de ter plano de ação, a gente tem isso com frequência. E na nossa pesquisa também, os líderes que têm 5 ou mais respondentes na pesquisa, ele tem acesso ao resultado, né, de forma agrupada, mas ele tem acesso tá. ao resultado. Então, o contato direto dessa liderança é algo que pode ser resolvido muito mais rápido. Né? Então, assim, pode puxar uma conversa, pode ouvir especialmente o time, o que pode fazer de diferente para aquilo passar, né? Então, para que esses momentos aconteçam, e óbvio também, para os casos onde a gente entende tem um adoecimento, um risco maior de adoecimento, a gente tem um programa de saúde mental para isso, né? Então, com psicólogos, de teleatendimento, psiquiatra, caso haja necessidade também, enfim, para que a gente tenha tanto uma psicoeducação, nos casos onde não tem ainda um transtorno, né, enfim, identificado, mas também para um acompanhamento de mais longo prazo aqui, até tratamento, caso haja necessidade. E especialmente, eu falo, né, nesses casos, a equipe de saúde sempre compartilha com o colaborador se há alguma relação com o trabalho, para que isso seja compartilhado com a equipe sênior aqui de saúde, caso haja a anuência do colaborador, né? Então, para que de fato a gente resolva a causa, né? Então, acho que tem Uhum. algumas questões que a gente pode transformar o ambiente no dia a dia como fatores de proteção, promoção à saúde mental, mas tem outros que são estruturais e que muitas vezes a gente precisa resolver a causa. Uhum, sim, com certeza. Acho que esse olhar do todo, do macro e do micro, né? O tempo todo a gente transitando entre esses dois olhares para ter um plano efetivo. Eu sei que tem muitos psicólogos, instrutores de yoga, terapeutas ouvindo a gente. Esse tema do estresse é um tema que essas pessoas têm muito interesse, às vezes sentem uma dificuldade de levar propostas para dentro
de empresas. Então, eu queria saber, assim, para essa turma toda que está ouvindo a gente, médicos, enfim, todos os profissionais de saúde que estão aqui, que metodologias você sugere, assim, você recomenda para mitigar esses riscos psicossociais, depois que eles já estão mapeados e tudo mais? O que você pode dar de dicas, assim, um pouco mais práticas para a turma? Eu falo, não é simples para a gente fazer o mapeamento de risco, né? Então, para a gente construir o plano de ação ainda vem ainda uma complexidade maior, né? Mas acho que é o mais importante, né? Entender quais intervenções a gente pode fazer e de forma a ser acompanhadas, né? Para que entender se isso funciona, se isso não funciona. Eu falei um pouco, né? A gente tem começado a utilizar a metodologia de demandas e recursos, né? Voltada ali Uhum. para o Arnold Baker, onde a gente fala de ambiente proativo, também comportamentos proativos, né? Então fala de vitalidade, fala de dar voz para as pessoas, até o ambiente lúdico, isso é importante também, né? Às vezes parece a felicidade só naquela questão mais lúdica, mas é importante também ali dentro do trabalho. Uma outra metodologia que a gente tem utilizado bastante é a do Ian Emmanuel Deneve, do Centro de Bem-Estar de Oxford, né? Então, onde ele traz uma questão de relação de gestão de estresse também, e eu acho que é uma das maiores pesquisas que tem sobre bem-estar no trabalho, né? E ele fala muito de felicidade, bem-estar, é muito mais como a gente se sente no trabalho ou em relação ao trabalho, né? Então, trazendo mais essa metodologia, identificando, né, o que realmente são os drivers, do que pode trazer felicidade ou trazer mais bem-estar a um curto prazo, então, para as empresas. Então, a gente tem incluído essa metodologia também. A psicologia positiva, que é algo que é bem importante aqui para a gente. Então, dentro de vitalidade, né, você falou, tem outros profissionais que dentro de vitalidade é muito importante também para trazer momentos de relaxamento. Então, estimular a meditação. Eu falo, eu li o seu livro de meditação antes até do curso, assim, e eu comprei um para dar de presente para um líder sênior lá da companhia também, que adorou, assim. Né? Então, para que possa falar de meditação e outras formas de relaxamento, né? Eu falo, às vezes pode ser uma coisa simples, uma pausa, uma respiração, né? Que a gente traz, mas também trazendo outras formas de relaxamento para as pessoas dentro da organização do trabalho. Vou fazer uma pergunta agora, bem que a gente não combinou, bem pegadinha para você ali. Depois que você fez a capacitação em gerenciamento de estresse, o que que você acha que te trouxe de recursos práticos para você conseguir lidar e trazer isso na companhia com mais ênfase, assim? Acho que primeiro, para mim, pessoalmente, aqui, vou trazer meu CPF aqui primeiro, Regina. Boa. Eu era uma dessas pessoas que tinha muita dificuldade para meditar. Nunca, assim, nossa, muita dificuldade, o que é meditação, até no curso, na medicina do estilo de vida, tipo, tentei um pouco, falhei, aquela questão falhou miseravelmente, era eu, assim, essa pessoa, assim. E a partir, acho que da capacitação, eu fui entender um pouco melhor, né? Quais são as oportunidades, o que que a gente tem para relaxamento e tal. E fui entender que, para mim, quando eu faço essas sessões guiadas, é péssimo. Não, para mim não funciona. E isso eu entendi. E eu nunca imaginei que, para mim, meditação seria no silêncio. Então, Hum, assim, comecei e falei, é isso, né? Assim, não é um grande tempo, mas para mim, a minha meditação são 6 minutos. E eu fui assim, aumentando um pouquinho, e eu parei no 6, eu fui um pouco mais, voltei. Falei, cara, 6 minutos para mim me ajuda, assim, muito, assim, no meu dia, né? A me organizar, a respirar, ter aquele momento realmente de foco, né? De prestar uhum. atenção ali na minha respiração. Então, no CPF, acho que foi uma das grandes melhoras aqui para mim. Óbvio que além já tinha estudado mais algumas das outras ferramentas que você traz. E acho que na vida profissional aqui, acho que trazendo também mais ferramentas para as pessoas aqui da companhia, né? Então, o que, que é possível e como é possível que nós, como indivíduos, né, podemos fazer para gerenciar o estresse. Então, ter um bom estilo de vida, como é importante, tirar mito de meditação também, né, que ainda tem muito, né, com relação a isso. Então, trazer essas ferramentas e dar visibilidade para as pessoas de que isso é importante, né? Então, acho que a gente fez
um workshop também com algumas lideranças falando de propósito também, então de significado da vida, como isso é importante, trazendo as pessoas para refletirem, e gratidão também, né, Regina, que às vezes isso é visto muito como, eu gratiluz, mas como é importante a gente reconhecer em felicidade, a gente fala muito isso na jornada, né, então, pequenos reconhecimentos no dia a dia, como isso é importante, isso traz diferença na jornada das pessoas que estão no ambiente de trabalho. Então, assim, trazer gratidão, estimular para que as pessoas, né, então, reconheçam as outras também e aceitem reconhecimento, que às vezes tem essa também. Então, acho que isso ajudou muito, muito, muito a trazer mais ferramentas, então, para as pessoas. É isso, na capacitação eu busco trazer uma coisa bem prática, né? A gente vê a teoria, a ciência, mas a ideia é trazer esses recursos bem práticos mesmo, que a gente consiga usar no ambiente de consultório, que a gente consiga usar com grupos de pessoas, num acompanhamento mais prolongado, porque apenas saber que o estresse faz mal não basta, né? A gente precisa também ser capaz de oferecer um repertório de práticas para que as pessoas consigam lidar melhor, gerenciar melhor esse estresse. Então, eu vejo muito o nosso papel como profissionais de saúde, às vezes a gente atribui isso muito para o psicólogo, para o psiquiatra, mas eu vejo que um médico de qualquer especialidade, ele precisa saber isso, porque o estresse afeta a gente em várias partes do nosso corpo, né? Então, várias especialidades acabam envolvidas. E aí a gente aprender esse repertório, cuidar da nossa saúde e poder oferecer isso para os outros, transforma a vida do paciente, do colaborador de uma empresa, mas transforma principalmente a nossa vida, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Com certeza, e sou muito grata por ter te encontrado aqui no caminho, porque falei, salvamos algumas vidas aí, viu? Imagina, Aline. Aline, adorei nosso papo, adorei conhecer um pouco mais do seu trabalho, Heineken, que esse trabalho possa crescer muito, expandir muito. Um dia eu vou querer visitar vocês, tem uma pertinho aqui da minha casa, vou lá para a gente tomar um café e conhecer mais de perto esse trabalho. Turma que está com a gente aqui, queria agradecer também pela escuta. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar, quem está ouvindo no Spotify tem uma caixinha de perguntas, vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar no Instagram, no @doutora Sangue Bom. Se vocês quiserem mandar, eu repasso as perguntas para a Aline, a gente se disponibiliza, né, Aline, a tirar dúvidas da turma aí, fiquem super à vontade. E é isso, obrigada, Aline. Se quiser deixar suas considerações finais. Eu queria agradecer, Regina, muito obrigada pela oportunidade. Eu falo, a gente se organiza aqui também na gestão de estresse, mas eu falei assim, não podia deixar de passar essa oportunidade, então me organizei para estar aqui também. Estou muito, muito feliz. E acho que de mensagem final aqui, eu não sei se tem mais médicos do trabalho, enfim, profissionais que trabalham aqui, né, com empresas também, acho que é de trazer algo, como eu falo, muitas vezes a gente fala só de doença, ou só do risco, ou só do negativo, então como a gente traz esse equilíbrio e trazer quais são os fatores de proteção mesmo, né, o que podem ajudar nesse equilíbrio aqui para o nosso estresse. Então, acho que eu falo, é possível, é muito possível. Eu tenho uma jornada grande, muitas oportunidades ainda na empresa que estou trabalhando, mas assim, vendo muitos resultados incríveis e fico muito feliz de poder dividir isso, especialmente aqui com você. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Obrigada, querida, obrigada. E para você que está ouvindo a gente aí, semana que vem tem mais. Vou receber o Dr. Gabriel Marantes aqui. A gente vai falar sobre como empreender sem adoecer. Então, te espero daqui uma semana. Um beijo, gente!